Vamos trazer os dados da pesquisa Datafolha, aqui divulgada nesta quinta-feira, que mostra inclusive uma vantagem de 18 pontos do ex-presidente sobre o atual mandatário Jair Bolsonaro, além da estagnação da terceira via, né, Paulinha? Detalhe o levantamento pra gente. Vamos lá, porque o Datafolha entrevistou nessa quarta e quinta-feira 2.556 eleitores em 183 municípios de todas as regiões do país. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR 01192-2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Então, o índice de confiança é de 95%. Então, vamos aos dados da pesquisa estimulada de intenções de voto no primeiro turno. Lula, do PT, com 47%, também pontuava 47% na pesquisa anterior, em junho. Jair Bolsonaro, 29%, pontuava 28% na pesquisa anterior. Ciro Gomes manteve 8%. Simone Tebet, 2%, estava com 1% na pesquisa anterior. André Janones, 1%, estava com 2% na pesquisa anterior. Pablo Marçal com 1%, mantendo. Vera Lúcia também mantendo 1%. Em branco, nulo ou nenhum, 6%, eram 7% na pesquisa anterior. E não sabe, 3%, tínhamos 4% na pesquisa anterior. Felipe Dávila, Sofia Manzano, Leonardo Péricles, Emael, Luciano Bivar e General Santos Cruz não pontuaram nessa pesquisa. Segundo a pesquisa do Datafolha, então, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia vencer a eleição presidencial em primeiro turno, obtendo aí os 52% dos votos válidos, enquanto o presidente Jair Bolsonaro pontuaria com 32%. Houve crescimento das intenções de voto no presidente Jair Bolsonaro entre o eleitorado feminino, que é algo que o pessoal da campanha está comemorando. Abaixou ali a rejeição entre as mulheres, então o Bolsonaro tem agora 27% das intenções de voto das eleitoras, é um crescimento de 6 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, as mulheres que representam 53% de todo o eleitorado brasileiro, mas o Lula ainda segue liderando no segmento com 46% das intenções de voto. Mas tem também a simulação do segundo turno, né? Então Lula com 55%, eram 57% no levantamento anterior, e Bolsonaro com 35%, pontuava 34% no levantamento anterior. Muito bem. Eu lembrei aqui de 3 fatos que aconteceram da última pesquisa Datafolha, Paulinha, que foi no mês de maio, certo? Sim. Maio, né? Não, junho. Aqui o último número está de junho. Isso, exatamente. Então temos aí algo em torno de 45 dias, 50 dias aí de um levantamento para o outro. Eu me lembro muito bem que nesse período foi aprovada a PEC dos benefícios, que foi uma vitória importante do governo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, embora esse valor ainda não tenha chegado nas pessoas, vai começar a chegar agora em agosto. Nós tivemos a queda dos combustíveis, que acho que foi um outro ponto interessante aqui da gente analisar. E nós tivemos a reunião com os embaixadores, que repercutiu bastante, enfim, e aí gerou justamente essa carta pela democracia. O cenário está estável na avaliação de vocês? Mudou alguma coisa? Zoe, começa. Mudou, segundo a pesquisa que a gente poderia ter trazido aqui também, Modal Futura, né, que colocou empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Essa Datafolha, ela mente na cara de pau. Ela realmente faz o brasileiro se perguntar se é trouxa. Porque eles brincam com a inteligência do brasileiro. Não é possível. É uma discrepância tão grande, a mentira tão sem vergonha, porque tudo bem você manipular pesquisa, você colocar o Lula em primeiro lugar, mas do jeito que a Datafolha faz, nenhuma outra faz. E olha que eu não confio em nenhum instituto de pesquisa, nenhum, porque todos recebem dinheiro, empresa privada, então o que rege é isso aqui. Mas vamos aos números dessa aqui, pesquisa Modal Futura, que colocou Lula em primeiro turno 39,6% e Bolsonaro 37,5%. Num segundo turno, o Lula com 46,2% e Bolsonaro com 41,6%. E aí eu deixa para o meu coleguinha querido que está rindo tanto aí, Guga Noblar. Em qual das duas a gente pode confiar mais? No Datafolha, que é a que concorda com você, ou nesse aqui, que é menos pior e vai um pouco em contramão do que você acredita?
Olha, Zoe, será que se você acreditaria nas pesquisas encomendadas pelo próprio Bolsonaro, ou você acha que ele não encomenda Não acredito em nenhuma pesquisa. Eu prefiro ver com meus olhos. Eu prefiro ver os dois candidatos saindo às ruas e um é ovacionado e outro é vaiado. E nem isso às vezes, porque não aparece ninguém. Nem para vaiar, nem para aplaudir. Eles não sabem. Gente, todos contratam pesquisas. Há pesquisas internas que não se tornam públicas, elas não são... Eu sei a pesquisa interna do Bolsonaro, você sabe? A pesquisa interna dele, você tem os números? Ele sabe, Figueiredo, ele sabe. Eu quero esses números aqui. Eu também quero saber esses números. Você tem aí os números, ô Paulinho? Você tem ou são? Se eu divulgar, eu violo o meu sigilo jornalístico. Eu só posso dizer que... É verdade. Mas você não revela a fonte. Não revela a fonte, mas traz os fatos. Nossa, o Guga, meu Deus, agora é o Guga que precisa de camomila. Bem diferente do Datafolha, viu? Bem diferente. Por isso que o presidente não tá perdendo esse sono que você acha que tá perdendo, não. Imagina, não tá não. O Bolsonaro não tá desesperado, fazendo o PEC da bondade, tentando congelar o preço da Petrobras à força. Ele não tá em pânico, achando que vai perder a eleição, querendo até um cargo de senador vitalício. A novidade, gente, do Bolsonaro desesperado, em pânico, é que ele colocou agora a turma dele... Ele não me respondeu a pergunta. Para tentar, vou responder já, para tentar colocar o Bolsonaro como um senador vitalício. Não só ele, mas os ex-presidentes, óbvio, para poder abrir para o Bolsonaro a brecha para ter foro privilegiado. O foro que ele criticava, ele quer ter pro resto da vida. Porque ele sabe que vai precisar, que a eleição está perto de perder. E, Zoe, todas as pesquisas mostram ele atrás, inclusive a addução que ele está... Tá, e por que a desproporcionalidade tão grande? Datafolha e Modal e outras para na pesquisa? Né? As outras têm mais 10... Quem que você acha que está mais certo, da verdade? Um 18. Quem que você acha que está mais certo? Não, eu não tenho a menor dúvida que entre Datafolha e Modal. Eu não tenho a menor dúvida que... Pronto, você respondeu, obrigada. Mas a menor dúvida, a mais remota. É menos técnica, né? Datafolha é técnica. Eu vou fazer o seguinte. Não tô gritando não, é teu fonezinho, abaixa o som aí. Sexta-feira, tá? Sexta-feira é aquele clima mais gostoso, certo, Paulinha? Muito, tá delicioso. Tá delicioso. Nós estamos de volta ao vivo na Jovem Pan News com o nosso Morning Show, repercutindo a pesquisa Datafolha, a pesquisa Modal, todas as pesquisas. Mas, na minha humilde opinião, você fez a pergunta, Zoe Martínez, para Guga Noblar, o que vale mais, se é a Datafolha... Ele já respondeu. Ou a Modal. Futura. Para mim, o que vale sempre... que concorda com ele. Meus amores, para mim o que vale é o Data Toalha. De olho no Data Toalha em várias esquinas do Brasil. Isso aí é o que diz... Olha, ó, dá uma olhadinha como é que tá o Data Toalha aí. Grande Oswaldo das Toalhas, sempre presente por aqui. Daqui a pouquinho eu vejo o placar e conto pra vocês. Para mim o que interessa é a fofoca, porque o Paulo Figueiredo tem a pesquisa que a gente não conhece, que é interna. E aí ele fala que ele não pode revelar. Deixou no ar o negócio, agora tem que falar. Dá uma pista de alguma coisa. Senão eu nunca mais recebo. Eu nunca mais recebo, se pudesse. Aliás, eu acho que inclusive não pode, porque é por causa da legislação eleitoral, inclusive. Você divulgar pesquisa que não é registrada, divulgar etc. Não pode, mas você pode uma dizer mais ou menos quantos pontos. Mas posso fazer uma pergunta depois? Os principais pontos que eu posso dizer é que não está nada parecido com o Datafolha e que essa preocupação... Aliás, não precisa nem acreditar em mim. A preocupação que o presidente manifesta sempre não é com o resultado, desempenho eleitoral dele. Ele tá, eu diria que falando sério aqui, Guga, eu diria que o presidente, se ele está com alguma visão distorcida, é em favor dele. Ele tem absoluta certeza de que ele vai ganhar no primeiro turno se os votos forem contados da forma correta. Eu estou falando sério. A impressão do presidente é essa, pelo menos pelo que eu percebo. Agora, e eu já não acho que a situação seja realmente essa. Eu acho que as pessoas têm uma distorção da realidade entre quantidade e intensidade, que são dois conceitos diferentes em ciência política. Um dia a gente pode falar sobre isso em mais detalhes. Paulinho, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 10 horas e 49 minutos. Para vocês que, por um acaso, chegaram agora por aqui, a gente está discutindo os números da pesquisa Datafolha, da pesquisa Modal Mais e também do Data Toalha. Paulinho, segue. E agora... Posto isso, a preocupação é que haja transparência e que o sistema eleitoral brasileiro conte de fato os votos que ele receber. Estou falando para você que essa é a impressão dele e não necessariamente coincide com a minha, de que esse negócio de que ele tem 70% dos votos e o resto é tudo armação. Eu não penso exatamente dessa forma. Posto tudo isso, a outra preocupação que ele tem é de acontecer o que aconteceu com a ex na Bolívia. E você está vendo o que aconteceu. Houve uma fraude na eleição da Bolívia, todo mundo sabe, denúncias gigantescas de fraude na eleição da Bolívia.
não aceitaram o resultado das eleições. Engraçado, na Bolívia, todas as instituições e o Tribunal Constitucional disseram, o próprio Congresso reconheceram a presidência Inés. E agora volta o cara que ficou no poder 14 anos dizendo você atentou contra a democracia, cadeia para você. Aqui nos Estados Unidos, que eu sei que você não acompanha muito bem política americana, mas foi criada uma CPI que basicamente só tem democrata e 2 caras que não foram indicados pelo Partido Republicano, são 2 párias dentro do Partido Republicano que foram colocados dentro da comissão para ser chamada de bipartidária. E no final das contas, o pessoal está fazendo uma caça bruxa e inventando coisas para ir atrás do Donald Trump. Mas assim, de uma coisa ridícula, a ponto de que hoje só 1 em cada 4 americanos sequer acompanham essa comissão, para ver o nível do ridículo pesquisa CNN de ontem. Então, essas são as preocupações. Preocupações é que a democracia seja mantida e que não haja, você riu, achou graça de que existe um complô das instituições globalistas para botar a esquerda no poder. Eu não tenho a menor dúvida que isso existe. E você pode botar, pode anotar aí. Essa aspa você pode botar para mim. Agora, em relação à pesquisa Datafolha, o que nós temos que chamar a atenção é o seguinte: o Guga pode adorar a pesquisa Datafolha, mas ela varia, e o Google depois pesquisa qual é a diferença entre média e mediana, ela varia drasticamente da mediana de todas as outras pesquisas. E aí você tem que escolher se você gosta mais da pesquisa da Futura ou do Datafolha. O que eu posso dizer é o seguinte: uma pesquisa encomendada pela Folha, para mim, vale tanto quanto uma pesquisa encomendada pelo PT. Porque a Folha, o Grupo UOL, do qual eles fazem parte, é um grupo de militância de esquerda hoje. Não existe não é jornalismo, é um grupo de militância de esquerda. Olha todas as manchetes, olha a redação do UOL. A redação do UOL é a mesma que ontem estava dizendo que a J.Lo estava fazendo um desserviço para as mulheres, que era bonita demais. Então, assim, esse grupo de esquerda, para mim, não pode fazer pesquisa. Guguinha, qualquer outra é melhor do que essa. Você só me dá um minutinho aqui, porque nós temos um tweet que o Vini pediu pra gente exibir aqui. Coloca na tela, por favor, o Vini. É do deputado André Janones, pré-candidato, inclusive, à presidência da República. Ele publicou há 11 minutos, gente, e diz o seguinte: Bolsonaro me bloqueou. Ciro não aceitou encontrar comigo, Tebet ignorou por completo minha existência, enquanto aquele que lidera as pesquisas pediu publicamente para conversar. Humildade e democracia andam lado a lado. Convite aceito, vamos conversar. Luiz Inácio Lula da Silva. E aí já tem a resposta, tá combinado o encontro, hein? Diálogo. Lula diz o seguinte: combinado, política se faz com diálogo e juntando pessoas pelo bem comum, vou te ligar. Escuta. Você lembra do Mais Médicos, que servia para mandar muito dinheiro para Cuba enquanto os médicos eram escravizados, porque o que eles recebiam era muito desproporcional ao que de fato era para receber? Então, imagina um diálogo entre esses médicos e a ditadura cubana tão amiga do Lula. Será que existiria diálogo aí? Ô Raul, ô Dias-Canel, eu era para receber 10 mil reais, mas estou recebendo só 2 mil porque o resto vai para a ditadura. Será que os senhores podem me dar meu salário completo? Eu quero ver se aí existiria diálogo, como fala o Lulinha. Gente, deixa eu só colocar um ponto aqui. Patético. Vamos voltar pra terra? Vai falar que é mentira? Vai falar que é mentira? Vai, fake news ambulante. Vai falar que é mentira? Peraí. Deixa eu só colocar um ponto aqui. Qual que é o problema da Zoe, velho? Eu acho... Peraí, gente, só um minutinho. Depois vocês se resolvem. Deixa eu só colocar um ponto aqui importante. Isso aí é uma movimentação política que o Lula está tentando fazer com pré-candidatos à presidência da República. Eu ia falar isso. Inclusive, é uma aproximação... Que vira voto útil, uma digamos tentativa assim, de né? aproximação também com o Bivar, do União Brasil, que tem um valor significativo aí de fundo, de tempo de TV, enfim. Eu quero entender um pouco esse movimento do Lula, porque é um movimento politicamente acertado, né? Guga, o que você acha? Então, vamos voltar para o Datafolha. Enquanto os cães ladram, a caravana passa. E é melhor já ir arrumando as malas, porque não é só o Datafolha. São todas as pesquisas. Eles querem confiar agora na Molde, na única que mostra os dois empatados tecnicamente. Essa sim, a única desproporcional, porque nenhuma chega perto disso. Todas mostram uma diferença de 8, 10, 11 pontos. A maior de todas é o Datafolha com 18. Eu não disse que eu confio mais no Datafolha do que na que mostra 10. Eu acho que tá ali, uns 12, 11. Falou, deixa. Falei da Molde. Tá gravado, gente. Manda pra gente o corte aí dele.
entendi. O que ele falou? Ele falou, vai comparar Datafolha com Modal. Datafolha é muito superior, né? A Modal, obrigado, Zoe, obrigado. O São não ouviu. Tava comparando com a Modal. Pois é, você deu a entender. Você falou Datafolha, meu querido. Você falou Datafolha. Falou. Eu falei. Gente, tudo bem. Anyway, Datafolha tem mais credibilidade porque ele fala o que ele quer ouvir. Simples assim. Eu quero entender o seguinte, calma, hoje ele tá revoltadinho, coitado. Calma, Guguinha, calma. Eu sei que a gasolina baixou e a esquerda tá sofrendo, mas calma. O que interessa para quem nos acompanha? O que as pessoas que nos acompanham querem saber? Calma. O que as pessoas querem saber, Guga, é a sua vez de falar agora. O que as pessoas querem saber é o seguinte: como é que vocês enxergam esse movimento político que o Lula está fazendo? Rapidamente. Posso voltar a falar para sem ser interrompido pelos Vamos lá, mas concentra na pauta, por favor. Então, a pauta. Falando, vamos lá. Enquanto a caravana passa, os cães ladram, mas está passando. E o que o Lula está fazendo? Está se unindo agora com o centro, porque é a maneira que ele tem para tentar, quem sabe, vencer a eleição. Eu não acredito que será decidida no primeiro turno. Mas a expectativa de parte do PT, não há muito a dele, é que ele vença no primeiro turno. Mas para vencer ou no primeiro ou no segundo, ele vai precisar, óbvio, de uma união também com o centro. Não só para vencer a eleição, mas para governar, porque agora a gente sabe que o orçamento está na mão do centrão de tal maneira, desde a época da Dilma, quando passou a mudar de orçamento que você decidia, né? Para um orçamento impositivo. Desde então, o jogo começou a mudar ali dentro e você vai precisar cada vez mais do centrão para governar também. Então, o Lula, ele está fazendo, sim, um jogo de tentar trazer DEM, União Brasil, que é o partido que fez a fusão do DEM com o PSL. O União Brasil, ele está pensando em apoiar o Luciano Bivar, inclusive para ser presidente da Câmara em 2023, e querem também apoiar os candidatos do União Brasil em Pernambuco. Ele está tentando trazer o PSD do Kassab, já conseguiu Minas Gerais, vai conseguir o Rio de Janeiro, o PSD, e no segundo turno deve conseguir uma grande parte, inclusive o Kassab apoiando o Lula. O MDB também, uma grande parte pode ir para o Lula. Então ele está fazendo esse jogo já de tentar arrematar isso no primeiro turno, mas a única chance é convergindo para o centro, também para poder governar. O governo do Lula vai ter que ser um governo de centro, talvez de centro-esquerda, mas de centro. Muito bem. E é isso que ele está fazendo. Muito bem. Paulinho, só para fechar, por favor, para a gente fazer tudo certinho aqui, o seu comentário. Nada, só que não é verdadeiro que todas as outras pesquisas estão dando diferença de 10, 8 pontos. Você tem pesquisa do Poder Data, que dá diferença de 6 pontos. Você tem pesquisa do Paraná Pesquisa, que dá diferença de 6 pontos. Você tem a do Modal Mais, que dá diferença de 2 pontos. A que dá a diferença maior, se o Guga está querendo pegar realmente dados de mediana, e isso é que significa mediana, se ele quer pegar a mediana e não a média, ele vai ver que a diferença é muito menor, segundo os institutos de pesquisa, do que ele imagina. Essa diferença do que o Datafolha coloca, 18, 10, 20 pontos, isso é realmente só do Datafolha. Eu volto a dizer que o Datafolha não tem condições morais de fazer pesquisa mais, desde que a Folha de São Paulo rasgou a fantasia de forma absoluta completa. Agora, o que chama atenção nessas pesquisas todas, inclusive na do Datafolha, para o Guga ficar feliz, é que se você pegar o número de votos na pesquisa espontânea, você tem 1/4 dos brasileiros que dizem que não sabem quem vão votar. Se você pegar mesmo na pesquisa estimulada do Modal Mais, você tem alguma coisa perto de 20% dos brasileiros que dizem que não sabem quem vão votar, 20% indecisos. E a outra coisa que tem que levar em consideração, e aí discussões metodológicas aqui, é a quantidade de municípios pequenos, onde Jair Bolsonaro vai melhor, que cada uma das pesquisas entrevista. Então, se você faz entrevista mais focada nas capitais, Lula tende a ir melhor. Se você faz uma pesquisa mais granular em pequenos municípios, o presidente Bolsonaro tende a ir melhor. E outro ponto que deve ser levado em consideração é que sempre nas eleições, principalmente nas últimas eleições, você tem alguma coisa acima de 20% de abstenção, pessoa que não vai votar. E isso, tradicionalmente, isso é indiscutível, porque até o próprio Lavareda sempre fala a respeito disso, isso indiscutivelmente acontece de uma forma muito desproporcional em desfavor da esquerda. Pessoas de esquerda desproporcionalmente acabam não indo votar por uma série de razões. Então, no final das contas, não importa o instituto de pesquisa que você queira, o jogo está muito mais apertado do que se imagina e ainda muito mais indeciso.